Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, e a nossa disciplina de Cidadania e Civismo. Vamos conversar sobre cultura regional, cultura material, cultura imaterial, dentro da perspectiva da história do nosso querido estado do Paraná. Vamos entender essas manifestações, entender e conhecer essas manifestações culturais que acontecem aí em todas as regiões do estado do Paraná e que muito nos orgulha, né? A matriz étnica, como você já sabe, do povo paranaense, formada a partir dos povos originários, que já estavam aqui antes da chegada do europeu colonizador, do branco europeu colonizador, os portugueses que vieram para cá, e dos africanos e africanas que foram trazidos como mão de obra escrava. Junto a essa matriz, nós temos as ondas imigratórias no século XIX, que vieram para o Paraná e que contribuem com esse mosaico étnico, essa diversidade cultural do estado do Paraná. Convido você a ver qual é o objetivo da nossa aula, conhecer e entender as perspectivas culturais do estado do Paraná que envolvam trabalho, entretenimento, religiosidade, música, dança, prestígio, saberes e fazeres, Tudo isso compõe a nossa história, compõe a nossa identidade do povo paranaense. Relembrando, nós já falamos sobre identidade, sobre cultura, sobre a imigração, e aqui a colônia Murici, no município de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, que é uma colônia de ocupação polonesa. Olha que foto bonita, desses descendentes de poloneses na colônia Murici. Então aqui, pessoal, definição de cultura, afinal, o que é cultura, Trago aqui duas definições próximas do que é cultura, Ela é compreendida como comportamentos, tradições, conhecimentos de um determinado grupo social, incluindo língua, comidas típicas, religiosidade, música, festa, dança, arte, entre inúmeros outros aspectos. Ali a gente também tem uma definição de cultura, como normas ou comportamentos, saberes, hábitos, crenças, que diferenciam um grupo do outro. Então, dentro da nossa família, a gente tem a cultura familiar, nós temos a cultura escolar, a cultura religiosa, a cultura social. Nós temos culturas diferentes, não há uma cultura melhor do que a outra. Isso é um conceito de etnocentrismo que a gente deve evitar, pessoal? Essa ideia de julgar a cultura do outro como errada ou como inferior a partir da sua cultura. O que nós temos são aí saberes, conhecimentos, técnicas, culturas diferentes que nos identifica como um povo multiétnico, com uma diversidade cultural muito grande, Cultura paranaense, trago essa informação. Existem atualmente 12 edifícios tombados em vários municípios do Paraná, tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, um dos órgãos máximos na preservação da cultura material e imaterial do Brasil. No Paraná são 12 edifícios, 12 sítios tombados pelo IPHAN, diversos edifícios, sítios tombados pelo Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Paraná, e os municípios paranaenses também têm uma legislação para tombar os seus edifícios, sítios arqueológicos que sejam de interesse da história municipal. Então, no Paraná, nós temos 12 edifícios tombados, 2 coleções museológicas e ainda centros históricos, como o da cidade de Lapa, Paranaguá e Antonina, As regiões centro-sul e sudeste foram cenários de imigração ocorridas no final do século XIX e século XX, que trazem aí, principalmente a cultura polonesa e a cultura ucraniana, que também fazem parte, essa culinária polonesa, a culinária ucraniana, as formas de se vestir, o idioma, desses povos que vieram para o Paraná. Tudo isso faz parte da cultura paranaense, Olha só, digo para vocês,
Lá no leste do Paraná, no oeste do Paraná, no Planalto, encontramos aí a influência, por exemplo, dos tropeiros que vão fazer parte da nossa cultura, né? Os tropeiros, a gente tem uma expressão para eles, né? Os tropeiros passam e vão colonizando o Paraná. Nós temos a vestimenta típica do tropeiro, a culinária, o feijão tropeiro, né? Os vestígios do ciclo da erva mate, né, um dos principais ciclos econômicos do Paraná, na transição do século XIX para o século XX, que foi responsável pelo enriquecimento de uma elite paranaense que aplica, né, os lucros da indústria ervateira na construção de casarões, de edifícios, né, parecidos com os casarões dos barões do café no mesmo período em São Paulo. Isso são heranças arquitetônicas desse período, né? As construções luso-brasileiras. Na Ilha do Mel, né, uma das ilhas mais lindas do litoral brasileiro, que fica aqui no litoral paranaense, né, o polo turístico que vai integrar o município de Paranaguá, nós vamos ter a Fortaleza Nossa Senhora dos Prazeres, que também é, né, um monumento histórico artístico do nosso litoral. Construída pelos portugueses para a defesa do território, e essa fortaleza foi tombada pelo IPHAN em 1938, há quase 100 anos atrás, o tombamento da fortaleza na Ilha do Mel, dado a importância histórica, artística desse monumento, né? Olha aqui a cultura material. Por cultura material, nós entendemos um conjunto de bens de uma sociedade que são tangíveis, né, que podem ser tocados fisicamente, né, como ferramentas, construções, alimentos e utensílios. Ali na imagem, o Palacete Leão Júnior, uma construção da cidade de Curitiba, feita no século XIX, que é um patrimônio tombado pelo Estado do Paraná, tombado pelo município de Curitiba, porque remonta a história, né, o Palacete Leão Júnior, do ciclo ervateiro do Estado do Paraná. Como eu disse a vocês, os lucros, né, do ciclo ervateiro aplicados aí na construção de obras, né, de privadas, as casas, os palacetes, como o Palacete Leão Júnior. Nós vamos ter, por exemplo, estádios, né, que são tombados pelo patrimônio, que representam a cultura, templos religiosos, né? Nós vamos ter aí as mesquitas, sinagogas, nós vamos ter aí os templos de igrejas evangélicas, nós vamos ter aí, né, as dioceses, né, as basílicas da Igreja Católica, tudo isso faz parte da cultura material, né? Como ali o exemplo, também o Palacete Leão Júnior. E a cultura imaterial, desculpa, mais um exemplo da cultura material aqui, né? A Catedral Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, né? E fica na cidade de Curitiba. Essa aqui é a Basílica Menor, né? Todas as basílicas dentro da religiosidade católica, elas são basílicas menores, com exceção da basílica que fica no Vaticano, em Roma, que é a Basílica Maior. Nossa Senhora da Luz dos Pinhais também remete aí, né, a araucária, ao pinhão, né, que identifica a cultura paranaense. Então aqui um exemplo de uma arquitetura gótica na capital curitibana. Gótica não, uma arquitetura eclética, né? Deixa eu fazer aqui a correção. Uma arquitetura eclética, porque ela mistura vários estilos arquitetônicos como exemplo de cultura material, né? E a cultura imaterial, ela é composta por práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas que dão vida às sociedades humanas, né? Então aquela técnica que existe na sua família na hora de fazer um determinado prato típico, né? Eu me recordo que na minha família de origem italiana, a minha nona preparando as massas, e aquela técnica dela em fazer as massas caseiras, né? Isso é uma cultura imaterial, não é tangível. Assim como a capoeira, as religiões que são formadas, reformuladas, e aspectos às vezes subjetivos, né? Um cheiro que remete a uma determinada cultura, né? A um determinado espaço, a um determinado local. Enfim, isso faz parte da cultura imaterial, né?
como, por exemplo, a cavalhada, que acontece no município de Guarapuava. A cavalhada é um exemplo de cultura imaterial, não tem como você tangenciar, você vê essa cultura, você vivencia, você tem essa experiência de assistir uma cavalhada, mas ela não é tangível fisicamente, portanto ela faz parte da cultura imaterial, beleza? Outra parte também, outro exemplo de cultura imaterial, são as lendas, né? Aqui, a lenda da erva mate, né? Então, que na língua guarani é chamada de Ka'a-Iari. Então, tem toda uma lenda de como os indígenas descobriram, produziam, consumiam a erva mate. E a lenda, ela faz parte da cultura material, essas e tantas outras lendas, né? Que fazem parte da cultura brasileira e da cultura paranaense. E agora eu tenho uma atividade aqui, ó. Cite exemplos de cultura material e imaterial no estado do Paraná. Escreva aí a resposta e a gente já volta com a correção. Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade, né? Cite exemplos de cultura material e imaterial do Paraná. Você pode citar exemplos aí da sua cidade, da tua região, né? Para que a gente contribua ainda mais com a resposta e conhecer aí essas culturas que fazem parte do estado do Paraná. Coloco aqui para vocês, né, que por cultura material nós entendemos, né, os bens tangíveis, como construções, ferramentas, artefatos. Exemplo, né? Coloco para vocês a Casa Romário Martins, uma das construções mais antigas de Curitiba, no centro histórico da cidade de Curitiba. Os museus, né, como o Museu de Arqueologia e Etnografia, que fica aí em Paranaguá, e outros museus, como o Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, Museu do Café, em Londrina, artefatos indígenas.
Já a cultura imaterial são práticas, representações, saberes, técnicas, né, como o barreado, prato típico da cidade de Morretes, o fandango e as lendas do Paraná. Aqui, cultura paranaense, com muito orgulho apresento para vocês, né, dentro do Cancioneiro Paranaense, uma das músicas que tem uma identidade paranaense reconhecida em todo o território brasileiro como patrimônio cultural do Paraná, é a música As Mocinhas da Cidade, né? Imortalizada pela dupla Nhô Belarmino e Nhá Gabriela, né? Essa música faz parte do Cancioneiro Paranaense, né? E ela foi gravada pela primeira vez lá na década de 50, foi um sucesso, As Mocinhas da Cidade. Olha ali que imagem bonita, né, do Nhô Belarmino e da Nhá Gabriela, faziam um sucesso nas rádios, não só paranaense, como do Brasil todo. E essa música ela foi regravada, né, ao longo das décadas por diferentes cantores da música popular brasileira, né? Em Curitiba, na cidade de Curitiba, nós temos uma fonte monumento que homenageia a dupla, né? Então é uma fonte aqui próximo ao Centro Histórico de Curitiba, próximo à Praça Tiradentes, onde tem a foto da dupla e a letra da música e a partitura da música As Mocinhas da Cidade, né? E deixo aqui para vocês um QR Code, aponte a câmera do seu celular para o QR Code e você vai ser direcionado a um site para que, se você ainda não conheça a letra, a música As Mocinhas da Cidade, que você pode ouvir e aprender um pouco mais dessa música que faz parte da história do Paraná. Converse, né, com os teus pais, com os teus avós, eu tenho certeza que eles conhecem a música As Mocinhas da Cidade, né? Sobre a cultura paranaense do litoral, nós vamos ter o fandango, né? O pessoal do litoral, região de Paranaguá, Guaratuba, Ilha do Mel, né? Nós temos aí a expressão do fandango, que é uma dança típica dos caboclos pescadores do litoral do estado, né? Nós vamos ter aí essa representação da regionalidade, da dança regional com o fandango, né? E o fandango ele é dançado em toda a faixa litorânea do Paraná. Coloca ali uma imagem muito bonita dessa representação, né? As saias. Há também a questão de você usar um calçado específico, porque ele tem um som desse sapateado também, que faz parte do fandango e que muito enriquece a cultura paranaense, né? Aqui o Centro Histórico de Paranaguá. Paranaguá é uma cidade portuária. Paranaguá, o segundo maior e mais importante porto do Brasil, né, junto ao Porto de Santos, são os dois maiores portos do Brasil, e ele foi o primeiro núcleo urbano do estado do Paraná, né, quando se teve notícias da possibilidade de se encontrar ouro em território paranaense, então foi ali por Paranaguá, na ilha da Cotinga, né. O Centro Histórico ele foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, no ano de 2009. Né? Então, ali uma imagem, uma parte pequena desse maravilhoso Centro Histórico de Paranaguá, tombado pelo IPHAN, e que apresenta aí, né, uma arquitetura colonial brasileira, né, portuguesa, do século XVII, do século XVIII, e construções importantes para entender a história do Paraná, a ocupação portuguesa, como a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas e o Colégio dos Jesuítas, né? Nós vamos ter aí a presença jesuíta na cidade de Paranaguá, os jesuítas que vieram para catequizar os indígenas, né? E aqui eu tenho uma atividade, faço questão de ler a atividade com vocês. Na fonte monumento As Mocinhas da Cidade está escrito: homenagem de Curitiba à canção popular que já é clássica, memória perpétua na alma do nosso povo e da alegria de Salvador e Júlia Graciano, os nossos encantados Nhô Belarmino e Nhá Gabriela. Glória da Rádio Guairacá e da música popular local, né? E eu pergunto, né, qual a importância da cultura para um povo? Responda a atividade, a gente já faz a correção juntos.
Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade, né? Então eu tenho aqui o texto que está escrito na fonte Monumento em homenagem ao Inho Belarmino e a Inhá Gabriela, né? São os autores, os cantores da música do cancioneiro paranaense, as mocinhas da cidade. E tem aqui uma pergunta, né? Qual a importância da cultura para um povo? Trago aqui a resposta, né? É através da cultura que o povo estabelece a identidade, né? Essa manifestação cultural, ela pode ser feita de forma material ou de forma imaterial. Quando falamos do barreado, do pinhão, da araucária, nós estamos nos referindo à cultura e à identidade paranaense. Quando falamos dos regionalismos linguísticos, como vina, piá e outras palavras, nós identificamos o povo paranaense. Vina é uma palavra que a gente utiliza na região de Curitiba para salsicha, né? Aquele que põe no meio do cachorro quente. E é uma palavra típica da região de Curitiba, região metropolitana, falar vina, assim como uma expressão que se popularizou, piá de prédio, também uma expressão típica da região de Curitiba e região metropolitana. E esses regionalismos linguísticos, que tem aí vários no Paraná, em cada região, contribui com a construção dessa identidade cultural, beleza? Aqui, olha só, gente, a cultura paranaense, a gente sabe, a gente viu, né? Ela é rica, ela é grandiosa, ela é bonita, né? Essas manifestações culturais que não dá, claro, para falar em tempo de uma aula, né? Nós ficaríamos outras e outras aulas explorando a cultura regional do estado do Paraná. Né? Existem no Paraná 12 edifícios tombados pelo Instituto Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, em vários municípios, né, do Paraná todo, 2 coleções museológicas e ainda os centros históricos de Lapa, de Antonina e de Paranaguá, né, que foram tombados pelo Instituto Histórico do Patrimônio Artístico e Nacional. Nós falamos sobre cultura material, aquilo que é tangível, aquilo que pode, né, ser tocado, e da cultura imaterial, e as duas são importantes aí para a história do Paraná, para a nossa identidade. Beleza? Aqui estão as nossas referências de aula. Eu agradeço a sua presença, a sua participação. Se cuide, fiquem bem e até a próxima.